Nosso planeta é repleto de mistérios. Existem muitos lugares enigmáticos, que possuem fatos inexplicáveis. Como um rio misterioso de água fervente na Amazônia. Um lago completamente azul. Pedras que cantam. Mas como assim? Como que isso é possível? Um zumbido enigmático, que ninguém sabe de onde vem. E até uma árvore que misteriosamente cresceu em cima da outra. E o mar, que se dividiu ao meio. Veja este vídeo até o final. Porque, no vídeo de hoje, você vai descobrir vários mistérios e enigmas, que acontecem no mundo, e muitos ainda são inexplicáveis. 10 lugares, cientificamente impossíveis, que realmente existem. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 10. Floresta Torta. No oeste da Polônia, existe uma floresta muito intrigante, que parece ter saído de outro mundo. A surpreendente Floresta Torta é conhecida por ter algumas árvores, que crescem de maneira muito diferente e estranha. Lá, cerca de 400 pinheiros cresceram formando curvas tortuosas de 90 graus em suas bases, todos eles inclinando-se para o norte. Apesar de suas curvas em forma de C, esses pinheiros são saudáveis, com cerca de 50 metros de altura. Mas por que essas árvores da Floresta Torta cresceram com suas bases tão retorcidas? Esse é o grande mistério que os cientistas ainda não conseguiram desvendar. Existem muitas teorias, desde OVNIs, ou a força gravitacional, mas nenhuma delas são cientificamente possíveis. A teoria mais aceita é a de que essas árvores foram plantadas por volta de 1930. E nessa época era comum as pessoas manipularem as árvores para serem usadas na marcenaria, fato que explicaria o motivo de serem tão uniformes, e nem todas as árvores serem afetadas. Porém isso é só especulação, já que não existe nenhuma evidência ou relato que comprove. Número 9. Rio Fervente. A Amazônia abrange uma extensa área repleta de diversidade. Mas você sabia que na Amazônia peruana existe um misterioso rio extremamente quente? O Xanai-Timpística é um rio que ferve, localizado no coração da Amazônia peruana. Com 6 km de extensão, ele atinge incríveis 91 graus Celsius, e cozinha qualquer ser que entra em suas águas. Xanai-Timpística, na tradução indígena, significa fervido com o calor do sol, isso porque sua temperatura eleva apenas durante o dia, cedo da manhã e à noite, suas águas são frias. Outro enigma desse rio fervente é que, normalmente, para um rio atingir essa temperatura de 91 graus, ele precisa estar próximo a um vulcão, mas não é o caso do rio Xanai-Timpística. Os cientistas especulam que pode existir uma falha geológica que eleva a temperatura do rio durante o dia, mas essa teoria ainda precisa ser comprovada. O mistério do rio mais quente do mundo ainda permanece. Esses lugares que vimos até agora são extremamente enigmáticos, não é mesmo? E você não vai acreditar nos próximos que conheceremos. Número 8. Luzes de Sdalen. No Vale de Sdalen, na Noruega, um misterioso fenômeno ocorre há décadas, e tem deixado moradores locais e pesquisadores curiosos. Desde 1980, bizarras bolas de luz se movem no céu desse vale. As luzes de Sdalen são grandes e brilhantes, aparecendo cerca de 20 vezes por ano, geralmente à noite, em forma de flashes. Essas luzes enigmáticas deixam os pesquisadores ávidos por uma explicação, porém os estudos sobre esse fenômeno ainda são escassos. Os amantes de ufologia acreditam que as luzes de Sdalen estão relacionadas a OVNIs, mas, para alguns estudiosos, pode ter outra explicação, como uma espécie de bateria natural no solo da região, formada pela reação de minerais metálicos, e o rio Eja, que libera gás sulfúrico, ou devido ao campo magnético do vale, e até um tipo de plasma. Porém, até hoje, nenhuma dessas teorias foram comprovadas pela ciência. Número 7. Lago Azul de Hokkaido. Na ilha de Hokkaido, no Japão, se encontra um dos lagos mais lindos do mundo. De cor azul turquesa, esse lago incrível chama a atenção de muitas pessoas que visitam o local. As árvores presentes neste lugar dão uma aparência ainda mais deslumbrante. Mas por que esse lago tem uma cor tão diferente? Bom, na realidade,
Esse lago não surgiu de forma natural. Ele é um lago artificial que se formou durante a construção de uma represa. Com o passar do tempo, a água começou a adquirir uma cor azul turquesa brilhante, o que vem causando um grande mistério. Por muito tempo não se sabia o porquê a água adquiria essa cor. Algo que não tinha nenhuma explicação para tal acontecimento. É provável que a cor azul da água seja devido ao hidróxido de alumínio que existe no lago. A luz solar reflete, e por causa do hidróxido de alumínio, a água adquire essa cor azul turquesa brilhante. O Lago Azul de Hokkaido é realmente um lugar mágico, não é mesmo? Número 6. Zona do Silêncio. Sabemos que os desertos são lugares inóspitos, onde geralmente você não encontra nada no horizonte, além de areia, ou uma paisagem árida. Mas se você está em um deserto, e precisar usar sua bússola, ou se comunicar com alguém, por um walkie-talkie, ou algum meio de comunicação por satélite, você provavelmente conseguirá. Mas isso não acontece na Zona do Silêncio, que está localizada no México. Este lugar misterioso está repleto de enigmas e acontecimentos estranhos que até hoje não têm explicação. Um dos relatos foi do piloto, Francisco Sarabia. Os instrumentos de seu avião enlouqueceram quando ele sobrevoava sobre a Zona do Silêncio, no ano de 1930, e seu rádio parou de funcionar. Mais tarde, em 1966, o engenheiro Hélio de La Pena investigou o local. Ele e seu grupo descobriram que seus walkie-talkies não funcionavam. Eles não conseguiam se comunicar por meio deles. Nenhum sinal de rádio é capaz de entrar neste lugar. Há relatos que bússolas também não funcionam. Aparições de luzes misteriosas e OVNIs são comuns neste local. Uma estranha força magnética age neste lugar. Um fato ainda mais interessante é que a Zona do Silêncio está localizada no exato paralelo 22, o mesmo paralelo onde está o Triângulo das Bermudas e as grandes pirâmides do Egito. Número 5. Poço Petrificante de Carisborough. Na cidade de Carisborough, na Inglaterra, existe uma antiga e misteriosa atração turística. Às margens do rio Nid, se encontra o Poço Petrificante de Carisborough, uma intrigante caverna capaz de transformar qualquer coisa em pedra. Qualquer objeto deixado neste poço petrificante, como brinquedos, utensílios e até corpos de animais mortos, cria uma casca dura, semelhante à formação de uma estalactite. De acordo com lendas locais, acredita-se que a caverna, que possui forma de caveira na entrada, teria sido amaldiçoada por uma bruxa que vivia no local. Porém, segundo os cientistas, isso acontece porque as águas desse poço contêm um elevado teor mineral. Mas o que eles não conseguem explicar é como isso acontece de forma tão rápida. Enquanto estalagmites podem levar séculos para se formar, as águas do poço só precisam de 3 a 5 meses para petrificar um objeto. Muito interessante, não é mesmo? Número 4. Zumbido de Taos. Taos é uma pequena cidade, lar do povo indígena Tiwa, localizada no Novo México, que hoje pertence aos Estados Unidos. Lá um estranho fenômeno perturba parte da população local. Em 1991, foi exposto ao mundo o chamado zumbido de Taos, uma perturbadora e constante frequência sonora emitida em alguns horários específicos. O curioso é que apenas 2% da população consegue ouvir esse zumbido. Alguns descrevem como uma baixa frequência, já outros dizem ouvir um som agoniante que chega a causar tontura, dor de cabeça e até sangramentos. Segundo pesquisadores, cerca de 72% dos ouvintes desse zumbido não possuem nenhum problema auditivo, eliminando essa causa. Então de onde vem o misterioso zumbido de Taos? Existem algumas teorias, como sinais de radiofrequência que viriam do derretimento do centro da Terra, uma desordem auditiva, até atividade extraterrestre, mas nenhuma delas foram comprovadas. A fonte do zumbido de Taos permanece um grande mistério. Se você se impressionou com os mistérios que esses lugares escondem, vai se surpreender com os próximos que veremos. Número 3. Pedras Cantantes. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, se encontra um dos lugares mais misteriosos da Terra. Uma formação geológica enigmática surge em meio à vegetação. Várias pedras empilhadas uma em cima da outra, que emitem um som metálico e musical, ao ser batido com um martelo. Algo que é incomum, pois o som metálico sai de minerais rochosos, e é como se as pedras fossem ocas. Elas emitem um som como um badalar de sinos, e notas musicais.
É como se as pedras estivessem cantando. Esse fenômeno misterioso vem sendo estudado pelos cientistas há anos, mas eles ainda não encontraram uma explicação, e por que elas emitem esse som metálico e musical. Ao ser batida com um martelo, as pedras interagem uma com a outra, produzindo sons musicais, tornando este lugar extremamente misterioso e fantástico. Número 2. Árvore dupla de Cazorzo. Muitas espécies de plantas crescem em meio às árvores, como as famosas plantas trepadeiras. Isso é algo normal, e acontece muito na natureza. Mas você já imaginou uma árvore crescer em cima da outra? Esse fenômeno pode-se dizer que é cientificamente impossível, mas aconteceu na região de Cazorzo, na Itália. Elas são conhecidas como a árvore dupla de Cazorzo, e se trata de uma cerejeira que cresceu em cima de uma amoreira. Um fenômeno único, e extremamente raro, que acontece na natureza. Ainda não se sabe como essa cerejeira cresceu em cima da amoreira, e como ela criou suas raízes para sobreviver em uma posição tão incrível. Alguns moradores da região dizem que provavelmente um pássaro deixou cair a semente da cerejeira em cima da outra árvore. E provavelmente suas raízes atravessaram o tronco oco da amoreira. É de fato algo surreal, não é mesmo? Número 1. Mar dividido ao meio. Mais um acontecimento que a ciência ainda não consegue explicar. Um fenômeno impressionante aconteceu na Índia. Após uma grande enchente, os moradores de Ponami tiveram uma grande surpresa: um incrível banco de areia emergiu, dividindo o mar em duas partes. Uma grande faixa de areia de aproximadamente 500 metros surgiu misteriosamente, dando a aparência de que o mar se dividia ao meio. Um fenômeno que chamou a atenção de muitos curiosos, que foram ver de perto esse espetáculo da natureza. Ainda não se sabe como esse banco de areia se formou, o que ainda é um grande mistério. Lugares misteriosos e enigmáticos como estes nos impressionam, e prova que a natureza esconde vários mistérios nas quais muitos deles a ciência não consegue explicar. E aí, o que você achou desses lugares incríveis que vimos aqui hoje? Diga aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.